E aqui em Portugal, mestre Cascão ou mestre, se deram conta agora aqui, já está enraizada a capoeira? Há muitos anos, há muitos anos. A capoeira já existe aqui em Portugal há uns 40 anos. Ela teve os inícios da capoeira assim, no final dos anos 70, início dos anos 80. O grande boom da capoeira aqui em Portugal foi nos anos 90, a partir de 95, 96. No início dos anos 2000, a capoeira explodiu aqui em Portugal. E hoje em dia só ficou mesmo os grupos que têm um compromisso muito sério, tem uma proposta muito boa, quem está fundamentado, quem realmente respeita e ama e gosta do que faz. Porque como uma coisa está na moda, vem muito aproveitador, né? Ah, claro, sim. Não é? Então, e esses mesmo aproveitadores depois não conseguem ficar porque não é, a onda passa e fica quem realmente tem uma proposta de trabalho. E com a Escola Abadá Capoeira aqui em Portugal não é diferente. Exato. Por acaso fui eu o primeiro professor da Escola Abadá. Não existia até o ano de 99. Eu vim para cá com esse intuito de implantar a Escola Abadá Capoeira aqui. No início duvidavam muito de eu conseguir fazer isso, porque existiam outros grupos que já estavam muito fortes, já estavam fincados. Eu vivi em Guimarães, que é uma cidade pequena, do norte, interior, e as pessoas, não sei, Guimarães e tal. Eu falei, dá um tempo, que daqui a 5, 10 anos a gente conversa. E hoje está aí o que a gente vê, a gente tem representação nas maiores cidades, os atletas, os capoeiristas... atletas vai crescendo sempre. Sim, Portugal hoje em dia é uma referência, não só na Europa, mas no Brasil também. A gente já teve aqui alunos portugueses sagrando campeão nos Jogos Mundiais, disputando com brasileiros também. Então, o nível de capoeira que se pratica aqui em Portugal, não só da Escola Abadá, mas de outros grupos, é muito bom, é muito... Eu acredito que pelo fato da língua, né? Tudo na capoeira é falado em português. Tudo em português. As aulas, as músicas, as técnicas, as palestras. A gente até, esses jogos europeus mesmo, a gente tem tradutores, né? Para facilitar o entendimento dos alunos, mas maioritariamente é tudo em português. Às vezes é menos necessário, né? O tradutor, né? Sim, às vezes é necessário. Cada vez é menos necessário. Sim, exatamente. O pessoal já está falando português através da capoeira. Envolve... Mas é um desporto praticado em português, digamos assim, por causa das cantigas, da maneira como têm que receber as aulas e as instruções e isso tudo. Portugal tem uma relação e uma participação efetiva muito grande com a capoeira. Primeiro, só o fato de vocês terem levado os africanos para lá, isso aí já contribuiu com que ela nascesse lá, não é? E muita coisa da cultura portuguesa que foi junto com os portugueses na altura das colônias, né? Por exemplo, um instrumento que representa... Dois instrumentos que representam o samba, que representam a cultura afro-brasileira, que é o cavaquinho e o pandeiro. São instrumentos que foram levados pelos portugueses. O pandeiro é um instrumento árabe. E o cavaquinho, pronto, é um instrumento português, mas essas coisas, não é, a junção disso tudo no Brasil deu origem à nossa cultura. Dizem, eu já vi alguns relatos que o fado ele nasce no Brasil, que é uma música de lamento, de sofrimento, a saudade da terra e etc. A gente tem a ladainha na capoeira, que tanto o fado como a ladainha não se pode dançar, cantar, você tem que obrigatoriamente ouvir. A ladainha também, ela narra uma história, uma passagem, e não pode haver o jogo enquanto o cantador ele está a executar a ladainha. Sim, há um ditado antigo em Portugal, silêncio que se vai cantar o fado. Silêncio que se vai cantar o fado. A pessoa que canta tanto a ladainha como o fado não são cantores, são cantadores, cantadeiras, na capoeira é igual também. Então Portugal tem uma conexão muito grande com a capoeira. A seda, os capoeiristas eles usavam seda no pescoço, a navalha portuguesa que foi levada pelos portugueses. Os capoeiristas,
usavam a navalha como arma de defesa, os fadistas também, o Alfama, que é um bairro boêmio, muito semelhante à Lapa, que era um bairro também boêmio, da malandragem, da noite carioca, não é? Alfama também tem. Então, as semelhanças, se a gente fizer uma comparação, é muito próximo, é muito parecido. Começa a ser vista como uma dança, ou dizendo que é uma dança, por causa de que os portugueses, que eram os senhores, não se podia lutar. Não se podia lutar, né? Então se disfarçava a capoeira em dança, e quando não tinha alguém vigiando, ela voltava a ser a prática de uma luta. Exatamente. E aqui este evento, 5 dias mais de Cascão, como é que é organizar isto? É 5 dias na prática, né? Mas eu já estou a viver esse evento há pelo menos 6 meses. São os contatos, os primeiros contatos, reserva dos espaços, hotel, a escolha dos mestres que virão para ministrar os workshops, os cursos, toda a imagem do evento, a escolha do cartaz. Mesmo a logística que tiveram na universidade, no pavilhão, vieram aqui ao centro há um bocadinho off. Exatamente. O mestre tinha uma explosão ali no centro com a roda que fizeram. Exatamente. É por isso que é um festival bracarense da arte capoeira, porque o título é Jogos Europeus, né? E Jogos, para a nossa escola, é uma competição. Mas esses Jogos Europeus, ele não se resume só na competição. Durante o dia acontecem os workshops, prático, técnico, teórico de capoeira, a gente tem palestra. Esse ano o evento teve como tema a musicalidade e identidade da capoeira, da escola Abadá Capoeira e da cultura portuguesa. A gente fez intercâmbio com a tuna, azeituna, que é a tuna da Universidade do Minho. A gente teve um cantador de desgarrada, que também é uma coisa que faz parte da cultura brasileira, o cantar o desafio, desafiar na rima, na hora. A gente tem isso na cultura nordestina, no samba, na capoeira também. A gente teve a apresentação do Jogo do Pau. Porque para nós é interessante essa interação a nível educativo. Quanto mais informação o aluno tiver, quando ele chegar a um nível de instrutor, professor, ele tem uma bagagem de informação, que ele consegue transmitir isso para os alunos, né? Eu acredito que seja uma das coisas que faz com que a Escola Abadá Capoeira seja forte e seja uma escola de referência, porque jogar só capoeira é muito fácil. Não é? Tocou o berimbau, mexe com a emoção, mexe com o sentimento, a gente joga. Porque o resumo também é porque a intenção da escola não é apenas formar um atleta de capoeira, é junto com isso formar um cidadão melhor para o mundo, né? Para todas as culturas. Então ele precisa ser melhor culturalmente, né? Capoeiristicamente, ser um bom atleta e também ser um bom conhecedor de uma forma geral, né? Por isso é que lá está, aproveitam estes para mostrar outras coisas, para mostrar outras vivências também. Exatamente. Falou no Jogo do Pau, por acaso na minha terra joga-se o Jogo do Pau, não sei se foi o grupo de bucos que teve. Foi o grupo de bucos, exatamente. É o mais tradicional aqui, é o que mantém a resistência. E eu fiquei muito feliz quando eles confirmaram que viesse. Eu já tenho tentado há alguns anos trazer eles para os eventos, mas não, em questão de agenda e etc., a gente não tinha conseguido encaixar, mas esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu trazer e foi um sucesso. Primeiro porque luta que envolve uma certa musicalidade, mesmo quando sim, a musicalidade também, mais uma vez, tem particularidade que é muito próxima da cultura brasileira, afro-brasileira. A gente fez uma interação online com o Mestre Camisa, não é? Ele não pôde vir a um evento e ele estava no nosso centro de treinamento. A Escola Abadá tem um centro de treinamento, um alojamento para 200 capoeiristas, 5 espaços de treinamento, no meio da natureza, dentro do nosso centro de treinamento tem uma quinta, né? No Brasil a gente chama de fazenda, uma fazenda com milhares de hectares, 5 fontes de água dentro do centro de treinamento, e ele estava lá ministrando as aulas, o congresso técnico e fazendo uma interação porque a gente tem o Jogo do Pau, né? Na Escola Abadá tem o Jogo do Pau, que primeiro nasceu como toque,
não é? O mestre criou o toque e em seguida ao toque ele criou o jogo. Então a gente fez essa interação, claro, que é uma criação nova, uma coisa que surgiu recente, mas a base dela, o fundamento já vem de muitos anos. A gente tem, em várias regiões do Brasil, a gente também tem um jogo do pau. Como em outras culturas também. Né? Em outras culturas também. A luta, a arte marcial é uma coisa instintiva do ser humano. Sim. Você pega uma pessoa que nunca treinou arte marcial, põe ele numa situação de perigo, ele vai dar um soco, ele vai dar um chute, ele vai dar uma cabeçada para se defender. E o pau é igual. Você está na floresta, o lavrador, o cara que mora no campo, por segurança, por tradição, ele anda com um porrete na mão para se defender do animal, de um cão, de um cabrito, de uma cobra, ele já anda com aquilo, então já é a ferramenta dele do dia a dia. E no Brasil foi igual. No continente africano, maioritariamente os reinados, eles também faziam um jogo do pau. Na África do Sul tem o jogo do pau. Em Minas Gerais, no Brasil, tem o jogo do pau, tem o jogo do cacete, tem o jogo do porrete. No fundo é tudo jogo do pau, porque é feito com bastão. E lá no Rio de Janeiro, quando a capoeira foi proibida pelo Marechal Deodoro, em 1890, os capoeiristas, que eram maltas, eram chamados de maltas. Eles andavam com um pedaço na verdade, era uma bengala, chamava de Petrópolis. E que era como se fosse um pau, que era para poder também se defender. Era uma outra forma que eles também tinham lá, chamava de bengala de Petrópolis, chamava de Petrópolis o porrete. Na verdade, era para se defender. Ou seja, da polícia ou de outra malta que viesse atacar, né? Interessante. E agora? Exaustão para organizar os Jogos Europeus e agora em agosto? Os Jogos Mundiais. Já começa hoje. O Mundial é como se fosse 15, 20 Jogos Europeus, tudo junto. E lá é uma semana. Começa na segunda, termina domingo. Mas a gente sente falta disso, é uma energia que você não tem ideia de encontrar os amigos, de treinar, de jogar capoeira. A capoeira ela é muito rica, é difícil você definir ela só como desporto, ou só como luta, ou só como dança. Ela transmite uma energia que é uma árvore, cultural que dá vários ramos, dá vários. Ela ramifica para muita coisa, exatamente. Capoeira é o que o momento determinar. Exato. Porque a capoeira é o que o momento determina. Tem momentos que a gente tem que ser lutador, tem momentos que a gente tem que ser poeta, tem momentos que a gente tem que ser artista. Eu tanto faço uma apresentação de capoeira num festival de arte marcial, como faço uma apresentação de capoeira num festival cultural, como faço num festival de dança. A capoeira tem essa plástica é como a água, ela vai tomando forma onde chega. E não é à toa que a capoeira foi classificada como patrimônio da humanidade, né? A roda de capoeira. Exatamente. Nenhum outro desporto tem esse título, nenhuma arte marcial tem, nem o futebol, que acredito eu que seja o desporto mais praticado, divulgado no mundo, não tem esse título de patrimônio imaterial cultural da humanidade. E certeza que a capoeira, onde chega, ela encanta, ela envolve, porque tem... O capoeirista, ele faz aquilo ali com alma, não é uma arte comercial. Exato. Tem um capoeirista que visa o lado comercial, mas esse não fica há muito tempo, porque a própria capoeira tira ele e expulsa. Só fica quem realmente tem um coração ali no meio. E quando a gente faz aqui o outro ditado português, quem faz o que gosta, quem corre por gosto não se cansa, né? E é o nosso caso, a gente está aqui, o corpo está cansado, mas a alma está feliz, porque a gente cumpriu a missão, a gente entregou para os participantes uma coisa de coração, com energia. Os dois mestres aqui têm uma vivência mais de 40 anos com a prática de capoeira, então a experiência que eles têm, a vivência de roda, de aula, os alunos, eles já têm alunos que já são mestrandos, já têm alunos que são formados, então é necessário essa troca de experiência. Os dois moram no Brasil, que é a terra da capoeira, então é necessário a gente fazer essa reciclagem, não é? Principalmente depois de 3 anos de pandemia, que a gente foi impedido de fazer esse intercâmbio. Então o pessoal estava com sede de roda, de evento, de ver os mestres, de estar junto, sentar no chão, de estar descalço. E nesse período ainda tentaram? Capoeira com afastamento funciona?
Podia estar numa roda com pessoas de 2 em 2 metros, não. A gente fez os Jogos Europeus. A gente fez esse evento que aconteceu aqui presencial, a gente fez 2 anos online. E as competições online. O capoeira está jogando na tela e o outro aqui. Né? Criou-se um critério de avaliação. Claro que tem aquele tempo de atraso da reação de um ecrã para o outro. E a gente adaptou o critério de avaliação para isso também, porque é possível. A gente provou que é possível fazer. Então, o capoeirista, mesmo dentro de casa, ele não deixou de praticar, de competir, de se atualizar e etc. A gente tem que... A Escola Badá Capoeira é uma escola que está caminhando paralelo com a evolução, sem perder a tradição, porque isso é difícil. Exato, sim. Não é, às vezes a gente pega uma evolução de uma coisa e sem querer, sem se aperceber, a gente vai perdendo as tradições para tentar se enquadrar. É o momento que a gente está vivendo agora, que é um momento chato pra caramba, é o politicamente correto, você tem que adequar a sua linguagem. Enfim, não aprofundar muito sobre isso. Mas se a gente deixar, esse politicamente correto vai moldando as coisas do jeito que eles querem que seja para eles. E não pode ser assim. A gente tem que seguir a tradição. É óbvio que a pessoa mais antiga, mais velha, ele sabe mais, ele nasceu primeiro, ele viu umas coisas. Então a gente tem que respeitar o que é tradicional. E a capoeira é uma arte que finca muito nessa tecla. Tem que respeitar o mais velho, o mestre ensinando. Isso vem da cultura africana. Não é? Os griots, né? Os mestres, os soba. O irmão mais velho é o chefe. São pessoas que não estudaram, não têm alfabetização, mas tem uma sabedoria que nem um rapaz novo não tem. E você tem que tirar o chapéu e baixar a cabeça e ouvir, porque ele tem razão. E a capoeira se pauta muito nisso. Né? Eu estou que ter aqui 2 mestres, tem que ter um mestre na roda. A presença do mestre é uma coisa que é da capoeira, é das artes marciais, mas a capoeira preserva muito mais isso. Como o mestre Mucego falou, na nossa escola a gente não forma mestre, né? Porque a gente acredita que um mestre não se forma, ele é reconhecido perante a comunidade que ele vive. Não é? A gente tem mestre de embarcação, a gente tem mestre de obra, a gente tem... Não é? Todo trolha, todo pedreiro... Todo mestre de obra é pedreiro, é trolha, mas nem todo trolha é mestre de obra. Ele só vai ser com o tempo. E ele só vai se tornar mestre quando os trabalhadores, as pessoas começam a reconhecer isso nele. O trabalho dele. Isso é uma coisa que vai acontecendo natural. Então, esse processo na escola, a formatura é do mestrando. E ele vai fazendo a caminhada dele. Agora, cabe a ele se tornar um mestre ou não. Tem mestrando que não vira mestre. Exato. E tem gente que nasceu para isso. Tem pessoas que têm esse dom, observa a caminhada da vida vai fazer com que ele chegue lá. Correto. Mestres, foi um prazer tê-los aqui connosco. O prazer é tudo nosso. Só posso desejar sorte para os Jogos Mundiais. Não, até lá tem tempo para descansar. Há outro tipo de trabalho para se fazer. Lá está meses. o merchandising, a divulgação. Exatamente. Tudo, né? E contactar as pessoas para... Mas também a parte da seleção agora já foi feita. Tem que levar as pessoas para lá, não é? Sim. Exatamente. E acomodar e isso tudo, não é? É essa parte agora que vai ser trabalhada, né? Para nós sempre estar na capoeira, é sempre um prazer. Porque não tem nada mais prazeroso e acaba por ser um privilégio você poder viver daquilo que você mais gosta de fazer, né? Exatamente. Se eu não trabalhasse com capoeira, eu quando chegasse num trabalho formal, eu ia trocar a roupa, ia botar o meu abadá, que é o traje da capoeira, e ia para capoeira. Se eu posso fazer isso profissionalmente, melhor ainda. É juntar o útil ao agradável. Mestre, mais uma vez um prazer. Foi ótimo tê-los aqui. O prazer é todo nosso. Obrigado. Foi mais um Desporto às 9. Já sabe, siga as nossas redes sociais e visite o nosso website, o atleta.pt.